Fala, gente! Vamos começar mais um show de papo aqui comigo, Anderson Ricardo. Você sabe que aqui é um espaço para eu trazer amigos do mercado, bater um papo. E um tempo atrás eu tive a ideia de trazer os influenciadores sertanejos, né? Antigamente era blogueiro, porque os caras tinham blog. Hoje em dia não tem mais blog, né? Hoje é só influencia aí na internet, fala do mercado e traz informações pra gente. O primeiro foi meu amigo André Piunti, o segundo foi o Marcão do Blog Nejo e hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui esse cara que eu já acompanho há algum tempo, né? Eu já tava ali meio que saindo do mercado quando ele ficou famoso, mas hoje ele tá aqui, eu tô tendo o prazer de falar pessoalmente com ele, que é meu amigo Cauê Mota. Ô Anderson, muito obrigado, cara. Que apresentação maravilhosa. E só de fazer parte desse time aí, Piunte, Marcão, que eu falei pra você aqui em off, que são minhas referências, pra mim é uma satisfação, uma realização muito grande estar aqui hoje, é um prazer. Quero começar te agradecendo demais. Você é um cara que tem história e que eu falei aqui há pouco, né? Um cara que eu ouvia falar e que agora eu voltei agora eu ouço ele falar, né? Então, é muito importante a sua presença no mercado, acho que agrega demais. Ainda mais na linha do que você está fazendo hoje, que tava faltando um pouco disso, né? Maravilhoso. Eu quero Obrigado. entender como é que surgiu o conceito sertanejo, que hoje é uma das páginas com maior número de seguidores, né, do Brasil, não só do sertanejo, mas se a gente pegar outros estilos musicais aí. Cara, como é que foi essa história de sucesso do conceito? Como é que começou? É uma história mais de luta do que de sucesso, né? Então, a gente tá Primeiro completando. começa com a luta, né? Não tem Exatamente, jeito. a gente tá completando nesse ano 2024 10 anos de trabalho. Se você tiver a oportunidade depois de entrar ali no conceito sertanejo, pra mim o número que tem que ser destacado não é o mais de 1 milhão de seguidores, pra mim é o número de postagens que a gente fez aqui do lado esquerdo, que são 21 mil postagens. 21 mil 21, postagens. então demoramos 21 mil postagens para ter um certo reconhecimento. Então eu falo que foi muita luta, muito trabalho mesmo. E surgiu, o Anderson, porque eu, como fã de música sertaneja, eu sentia que existia uma lacuna, um espaço de comunicação que ninguém fazia. Como a gente falou aqui no início, o Piunti era um cara super respeitado, super conceituado, era um cara que eu gostava de ler o texto. O Marcão, do Blog Nejo, era um cara que eu gostava de ver entrevista. Mas eu sempre vi a música sertaneja igual eu sempre vi o futebol. Para mim é muito mais entretenimento do que informação técnica. Sim. Claro que é importante, em algum momento ter informação técnica, a gente gosta de discutir afinação, tom, quem canta mais, quem tem a melhor música, mas eu acho que a música sertaneja ela esteve inserida em momentos felizes da nossa vida. Sim, sim, Você tá ali sentado, sim. tal, então aí você fala do Momento de Zezé, você festa, fala do churrasco, né? Chitãozinho, você fala do Luan, você fala do Gustavo, você fala da vida dos caras. Então, assim, eu sempre vi esse universo da música sertaneja como entretenimento. Eu acho que tinha pouca gente explorando o entretenimento. Como você falou, churrasco, tal, tomar uma cachaça, tal. Aquela coisa que o sertanejo engloba. E o Piunti e o Marcão eram caras que falavam muito tecnicamente, que eu, pô, sempre admirei e gostava de acompanhar. Mas eu falei, cara, tá faltando alguma coisa nesse mercado e eu queria fazer uma coisa mais agressiva. Uma coisa que desse notícia de hora em hora. O Piunti, eu lembro que ele escrevia um texto por dia no blog dele. E o Marcão publicava, sei lá, uma entrevista por semana, né? Alguns outros textos também no blog dele. Mas eu falei, não, vamos fazer uma coisa de notícia. Igual uma Folha de São Paulo, no Estadão do sertanejo. Pô, se o cara comprou um ônibus novo, é notícia. Se o cara tá com um investidor novo, é notícia. Se ele trocou de escritório, é notícia. Vamos falar mais, Sim, um sim. pouco mais agressivamente sobre isso. E aí, eu na praia com meus sócios, né? Eu tenho dois sócios. É, a gente estava na praia, três jornalistas desesperançosos com a profissão, já tinha Os trabalhado três são jornalistas. Você é três jornalista jornalistas, de formação. todos da PUC de Campinas. Eu já tinha passado por rádio, TV, jornal, revista em Campinas, estágio na TVB lá, que é a TV na parte de esporte. Tava bem, assim, bem desesperançoso mesmo, meio desempregado ali, tava fazendo parte de uma assessoria de imprensa. Meu outro sócio em São Paulo, também infeliz, o outro também desempregado. Era um momento difícil para a profissão. Né? A rede social ela ainda não tinha substituído, né, as grandes mídias, grandes corporações. Então, se você queria ter uma oportunidade, você tinha que estar numa redação de jornal. Sim. Aí eu falei pra eles, viu? Vamos empreender, cara. Tá ruim o negócio, vamos empreender. O que que a gente pode fazer aí? Pô, eu lembro que o UFC tava em alta, a gente, né, fez jornalismo por causa do esporte. Vamos criar um site de UFC? Aí os caras, não, não gosto. E de Fórmula 1? Ah, a Fórmula 1 tá indo pra baixo, né? Eu falei, pô, quer saber? Eu tenho um sonho que é fazer um negócio de sertanejo, né?
falei pra eles. E falei, o que vocês acham? Os caras, acho que pode ser que dê certo, vamos pensar. Falei, mas num formato totalmente diferente do que tem aí. Vamos fazer uma coisa mais agressiva, como eu disse. E ali em 2013 começa, nessa reunião na praia, tomando cerveja. Começa, a gente em 2014 inaugura o conceito sertanejo. E aí vem uma fase muito difícil, né? Esse primeiro passo é muito difícil. Sim. Foi quanto tempo até que vocês viram que o negócio ia realmente acontecer, que poderia ali se tornar o que se tornou? Eu acho que, assim, a gente tem algumas viradas de chave Tá. que a gente destaca nesse processo todo. O primeiro, eu acho que vem 1 ano e meio depois, que infelizmente ele surge por uma fatalidade. Foi a morte do Cristiano em 2015, né? Junho, acho que é junho de 2015. A gente tava numa fase muito ruim, assim, de não conseguir emplacar as nossas ideias, o povo não tava entendendo essa pegada, o mercado não nos conhecia. Quando a gente tentava sair de casa, era porta na cara, né? Eu lembro até de uma situação que uma assessora me ligou, sou de Campinas, né? Ela me ligou e falou: Oi, Cauê, você pode vir aqui num show na antiga Vila Mix? Pra vocês cobrirem, pra vocês acompanharem. Eu falei, pô, vai ser a realização de um sonho, né? Vamos lá, pegamos o carro, dinheirinho contado, né, cara? O cara é jornalista, já sabe como que é. Dinheirinho contado, chegamos aqui na porta do Vila Mix, a assessora que convidou a gente, não era a assessora da casa, tá? A assessora que convidou a gente foi a mesma que barrou. Ah, lotou a casa e tal. Mas como assim? A mesma que convidou foi a mesma que barrou? Uma Mas por quê? situação que eu não entendi. Ela falou assim, a casa lotou e na época a casa, o Vila Mix teve até algumas polêmicas Sim, relacionadas à sim. escolha de pessoas, não sei se você lembra disso. Lembro. A gente começou a ver uma confusão ali na entrada. Aí eu falei, não, mas tá tranquilo, a gente foi convidado. Aí a mesma assessora chamou a gente num canto lá. Falou, meninos, desculpa, eu sei que eu convidei, mas eu vou ter que barrar porque lotou e tal. Falei, porra. Mas enfim, E ali tava lotado mesmo? eu acho que tava. Só que, pô, convidou, né? A imprensa Ah, e e tal. vocês estavam em quantas pessoas? 3 pessoas. É, 3 a mais, 3 a Não menos ia ali. mudar, né? Mas aí a gente chegou à conclusão, a gente falou o seguinte, cara, eu não quero ser humilhado. Eu sei que a luta é braba, não Sim, tem mimimi, mas eu falei, vamos fazer nosso trabalho quieto, sim. em casa, vamos mostrar nosso Aí potencial vocês em casa. voltaram a ficar mais quietos. Voltamos E foi a ficar quanto quieto. tempo a ficar quieto? Aí ficamos então, aí a gente ficou, na verdade, a gente ficou quieto uns 6 anos. Nossa, É, cara. por Mas isso que vocês a gente, viviam de outra coisa. por isso que a gente não se conhecia, a gente vivia de outras coisas. Tá. Eu trabalhava com política, fazia campanha política paralela ao conceito Tá. sertanejo, e meu sócio, um trabalhava em São Paulo, outro trabalhava com uma outra situação. Enfim, cada um corria atrás do seu e o sertanejo era um plano B. Quando o Cristiano Araújo sofre aquele acidente, eu lembro que eu trabalhava com uma certa flexibilidade. E a gente já participava de grupos do mercado sertanejo, então a gente tinha informações privilegiadas. Aí eu lembro que eu peguei e liguei pro meu sócio, Renato. Eu falei assim, Renato, você tá de boa hoje, cara? Ele falou, tô tranquilo. Eu falei, viu, vamos fazer uma puta de uma cobertura desse acidente? Até então a gente não sabia que seria fatal. Vamos mostrar todos os detalhes e tal. Eu lembro que quando a gente colocou, a gente tinha uma média assim, era Facebook, né? O Facebook era muito forte, a gente tem 4 milhões de seguidores no Facebook. Falei, vamos colocar uma matéria lá no Facebook sobre o acidente, noticiamos o acidente. O que antes dava 10 curtidas, deu 3.000 curtidas. Falei, ué, o povo gosta de tragédia, né, cara? Impressionante. Gosto. E aí eu falo que isso me ensinou o seguinte: você tem que estar preparado para situações que vão vir a acontecer. Ninguém torce para que isso aconteça. Mas a cobertura da tragédia, ela pelo menos ela apresenta o seu trabalho. Né? Tem muitos repórteres que ficam famosos pela cobertura de guerra. Sim, sim, Ninguém torce pela guerra, Sim. mas o cara, ele estava Sim. preparado para cobrir, para mostrar para a A pessoa aquele momento. CNN nos Estados Unidos só coloca o Anderson Cooper pra cobrir tragédia, Tragédia. furacão, ficar no É. meio do furacão. E assim, óbvio, o cara não deve torcer por Sim, isso, sim. mas ele tá preparado para fazer aquela Sim. cobertura. E naquele momento, eu acho que a gente fez uma cobertura muito boa dentro daquela Você chegou situação. aí pra Goiânia ou não? Não, Fez por aqui a mesmo. distância mesmo. Só que o que começou a acontecer, como a gente tinha informações privilegiadas, a Globo começou a se pautar no conceito sertanejo. Tem uma matéria da Globo que interessante isso. do acidente do Cristiano. Segundo o site Conceito Sertanejo, ele foi transferido, uma coisa assim, que a gente deu. legal pra caramba. Pô, legal demais. E aí você passa a ser referência, os caras começaram a procurar a gente. De onde você tem essa informação e tal? Você começa a fazer um contato com o mercado ali. Eu lembro que essa foi a primeira cobertura que deu a primeira virada de chave do nosso E trabalho. neste momento a gente começou a ver, o mercado começou a ver uma quebra de padrão, né? Porque você tinha ali
alguns youtubers, né? Podia chamar de É, blogs, blogueiros, né? porque eles tinham blogs, que eram os dois principais, era o Marcão e O o Piunte, Piunte. E aí exatamente. você veio com um conceito diferente, né? Diferente, E totalmente diferente. começou a falar, pô, vou fazer o que esses caras não estão vendo. Então você teve essa visão, você e o seu sócio. E Exatamente. depois surge um Renato sertanejeiro, que veio ali mais ou menos nessa mesma linha. Ele, Sim. ele vem depois de vocês? O Renato vem depois, e o Renato tem uma história curiosa. Eu brinco com ele, a gente contou essa história, eu fiz uma entrevista com ele uma vez, e a gente contou essa história, porque óbvio, no tom de brincadeira, eu falo, eu Sim. revelei o Renato sertanejeiro, ele Tá. fica bravo, né? Eu não conheço ele pessoalmente, a gente vai fazer o convite pra Não, ele pô, aqui vai ser também. legal. Ele tem Dizem que ele é mais estrela, eu não sei se é verdade, mas dizem. Pô, Renato, eu não... Não, dizem, é verdade. Eu não sei, tá? Dizem. É que o Renato tem mais tempo de estrada, né? Tem mais tempo de estrada. É como eu ainda não. Mas Eu ainda não conheço ele, então não sei, mas dizem que ele é mais estrelinha do que o normal. Mas vamos saber. Vamos convidar, se ele não vir, ainda fala que Não, é. você vai gostar dele, vai ser um bate-papo legal. O Renato, quando eu entrevistei ele, a gente relembrou uma história. Porque a gente tava no Conceito Sertanejo, acho que com 250 mil, 300 mil seguidores no Instagram. Chegou uma mensagem de um cara, Renato Sertanejeiro, lá no direct, né? Oi, meninos, tudo bem? Eu tenho 30 mil inscritos no meu YouTube. Eu queria fazer uma permuta com vocês. Vocês me divulgam aí no Instagram, eu divulgo vocês no YouTube. Aí o meu sócio chegou pra mim e me apresentou essa proposta dele, né? Eu falei assim, cara, pô, legal, mas eu acho, né? Muitas Sim. pessoas apareciam nessa fase propondo isso. Eu falei, Renato, a gente gosta de ajudar as pessoas, mas, pô, ele tem 30 mil, a gente tem 250 mil. Não tá meio desbalanceada essa permuta? Aí ele, mas é no YouTube, a gente não tem YouTube. Eu falei, então tá bom, vamos Vocês fazer. não tinham YouTube? Não. Aí a gente divulgou ele algumas vezes numa permuta, né? E ele foi um cara, acho que visionário, porque assim, da mesma forma que a gente no conceito sentiu a necessidade de ter uma coisa mais agressiva em notícias, ele viu a oportunidade de fazer o que o Piunte e o Marcão não fazia, de levar esse entretenimento pra rua, pros eventos, Sim, pras entrevistas e sim. tal. Ele viu isso primeiro que vocês. Viu isso primeiro que a gente. A gente fazia como página, Tá. ele fazia como influenciador. E eu trabalhava com política, então assim, eu não tinha nenhuma, sinceramente mesmo, não tinha nenhuma vontade e nem perspectiva de aparecer. Eu não queria. Sim. Eu falei, não, vou ficar escondidinho aqui, eu faço meu trampo conceito sertanejo e tá tudo certo. E aí ele foi, acho, precursor nessa linha de tal Marcão aqui falando de parte musical tecnicamente, o Piunte falando de história e dando notícia sertaneja. Ele vem ali no meio, né, falando de entretenimento. Só que eu começo a fazer entrevista, eu sempre quis entrevistar. Eu começo a fazer entrevista no YouTube num determinado momento ali em 2020, 2021. Quando eu entrevisto o Sorocaba, que é um cara que é visionário, ele pegou e falou assim, ô rapaz, essa entrevista é legal. Ele terminou a entrevista, ele falou, essa entrevista é legal, pô. Foi bacana o bate-papo. Você tem que aparecer. Ele falou pra você, Falou. o Sorocaba sempre visionário. Aí eu falei, pô, Sorocaba, não é minha praia, esse negócio de pegar o celular, gravar story, aquilo que a gente fez aqui. Sim, Eu falei, sim. não é minha praia, irmão, eu sou um jornalista acho que mais quadrado. Quadrado. Aí ele, Cauê, tá precisando de gente nova. Isso foi que ano? Foi 2021. Agora, recente. Porque o que acontece? O conceito sertanejo começa a virar sua chave, como eu disse lá em 2015, depois 2019 outra situação, depois pandemia outra situação, mas faltava personificar, Sim. ter uma Sim. cara. É importante Não é? isso. É importante. E o Sorocaba... Todo projeto tem que ter uma cara. Tem que ter uma cara. E aí um marqueteiro que eu trabalhava nas campanhas já falava isso pra mim, o cara já conseguia enxergar isso. Cauê, você tem que aparecer, o conceito tá precisando de uma cara. Você precisa aparecer, e eu conheço vocês três, né, o sócio, mas você é o cara que se comunica com mais facilidade. Tem que aparecer. Aí aí eu falei, não vou, meu negócio é política e tal. Quando eu faço a entrevista com o Sorocaba fala, irmão, você tem que aparecer. Aí eu voltei no carro, né, meus sócios, um dirigindo, o outro atrás. Eu falei assim, cara, o Sorocaba falou que eu devo aparecer. O que vocês acham? Cauê, acho que você quiser, se for uma vontade sua, vai pra cima. Falei, pô, se o Sorocaba falou, meu irmão, tá falado. Eu falei, então vou terminar a campanha de 2022 E vão meter o pau. e vou meter a cara. Tipo, no E dia tem seguinte... recente que você começou a mostrar a sua cara. recente. Só que o que acontece? Eu tinha uma plataforma que me impulsionou, que era o Conceito Sertanejo, com mais de 1 milhão de seguidores. Sim, Aí eu lembro que eu encontrei o Eduardo Costa esses dias num camarim, né? Gosto de trocar uma ideia com ele sobre negócio também. Eu falei, Eduardo, eu sinto que eu perdi um pouco o timing, cara. Eu deveria ter feito isso antes. Ele, Cauê, eu não acho. Eu acho que o conceito sertanejo
precisava ser o conceito sertanejo Pode pra depois te você ajudar ter nisso. esse sucesso que você tá tendo na Exatamente. sua exposição. Eu falei, ele tem razão, é verdade. Acho que a gente consolidou a página, Sim, a marca, sim. e aí veio com um produto novo. Eu passei a ser um produto novo, até porque hoje a gente vende comunicação, tem cara que não quer aparecer no conceito, quer que eu fale. Eu não entendo muito isso, né? A gente ainda tá caindo a ficha de algumas coisas. Ele, não, eu quero que você fale sobre o meu negócio, não quero que uma página fale. Entendeu? Então são visões Aí você diferentes. fala dentro do conceito. Não, falo na minha pessoal Na também. sua pessoa também. Dentro do conceito também. Só que às vezes o cara fala, não, não, só quero que você fale na sua pessoal, faça uma collab comigo, porque eu quero alguém falando do meu projeto. Tá. Alguém que é conhecido no mercado ou que tem um certo respeito do mercado falando do meu projeto. Aí eu comecei a entender a importância, né, de você aparecer, de você falar. É E interessante assim que isso, foi. né? É, Porque o mercado, ele sempre, o mercado de música no Brasil, no geral, a gente fala muito de sertanejo, porque o sertanejo hoje, queira ou não queira, é o que comanda, né? sem As dúvidas. principais feiras do Brasil e tal. Sim. Mas é um mercado, cara, que sempre vai ter oportunidade É, de você fazer, porque é muito grande. verdade. Então sempre você vai olhar e vai falar assim, pô, os caras estão fazendo assim, eu posso fazer assim. Tanto musicalmente falando, né? Porque isso também você olha e fala, pô, os caras estão num padrão aqui, eu vou quebrar esse padrão. Que Verdade. foi o que a Agroplay fez. É, Se você parar pra verdade. pensar, o que a Agroplay fez? Porque eu já conversei com os meninos lá e eles me falaram, cara, o projeto A Boiadeira veio primeiro que a Ana Castela, porque eles já tinham a ideia de lançar uma menina dentro desse projeto. Porque eles queriam quebrar o padrão, porque não tinha. Verdade. Entendeu? A mesma forma que aconteceu com o Luan, quando eu comecei com ele lá em 2007, não tinha um menino cantando sozinho. É, Então foi uma quebra de padrão. Então eu falo isso pra todo mundo que me procura. muito Eu falo, legal. cara, procura dentro um padrão. Você fala, esse é o padrão, todo mundo fazendo isso. Agora eu vou quebrar. Como que se quebra esse padrão? Entendeu? Vou quebrar o padrão assim, porque se você parar pra pensar, buscar lá atrás, nós tivemos várias quebras de padrão e depois o mercado vai acompanhando. Cara, eu lembro quando eu comecei, quando o Luan começou a estourar, todo mundo falava assim pra mim, pô, o Daniel veio aqui ontem e atendeu até o último. Cara, atendeu todo mundo. Aí a Dagmar, que trabalhava comigo na época, era assessor de imprensa, falou, cara, em 2000, quando o Daniel tava no auge, ali logo depois do João Paulo ter falecido, ela falou, cara, ela trabalhava com o Alexandre Pires. Aí ela, depois com o KLB, ela falou, o pessoal não gostava de vir na mesma feira que o Daniel tinha feito um dia antes, porque tinha comparação. Porque o Daniel atendia todo mundo. E aí, naquela época, os cantores começaram a atender todo mundo, porque tinha que atender. Uhum. Aí, recente, a última quebra de padrão, lá em 2013, 2014, todo mundo fazia 1 hora de show, 1h20 estourando. Cara, aí o Gustavo Lima começou a fazer de 3, 4 horas. Hoje, se você for fazer 1 hora de show, o povo quer o ingresso de volta. É verdade. É Entendeu? verdade. Porque teve quebra de padrão. Exatamente. Muito Então eu legal. falo isso sempre. O que vocês fizeram, o Conceito Sertanejo fez? Quebra de padrão. Tinha um padrão ali. Você só falou, pô, vamos fazer um negócio diferente que ninguém tá fazendo. O Renato, a mesma coisa. Ele quebrou um padrão. Ele Sim. foi e começou a entrevistar a galera ali e tal. Cara, e aí você vê que o sertanejo ele é tão forte que até comunicadores de outros mercados, que não seria necessariamente do sertanejo, começou a ter bons frutos, que é o caso do Léo Dias. É. O Léo Dias cresceu depois que ele olhou o sertanejo O como Léo Dias viu no sertanejo uma oportunidade de uma mercado. oportunidade de mercado. Ele não é um cara sertanejo, ele mesmo, se perguntar pra ele, ele vai falar isso. Você pedir pra ele cantar uma música do Tião Carreira, ele não Não, vai ele cantar. não é sertanejo, mas ele viu ali uma oportunidade Ele viu de uma mercado. oportunidade de mercado, ele viu a força que tem o A sertanejo. virada da página dele veio disso. E eu falo que hoje a maior página sertaneja do Brasil é o Léo Dias, né? Então, não é segmentado, mas eu acho que o maior comunicador de sertanejo hoje é o Léo Dias. E Os se números você que ele parar tem. pra pensar friamente, ele tem um negócio muito bom. Não é segmentado, ele pode falar do que ele quiser. Por exemplo, você não tem como falar da fofoca da Anitta. Você fala de Exatamente. fofoca da Anitta? Não. Não dá, porque o Ele seu é tem nichado. ele tem mais opções. Isso pra gente. Ele pode falar de artista, ele pode falar de atriz, Liberdade total. do Aí a hora que ele quer deputado que falar bateu na ele mulher. quer falar do evento, ele fala do evento, do sertanejo. É. Enfim, o Léo Dias é um cara que, pô, eu faço o rodeio de Mirassol há já 3 anos. Nos 3 anos ele esteve lá comigo, né? Fazendo a comunicação do rodeio junto. Ele Sim. leva para um público, a gente vai mais nichado, né? A gente tem uma linguagem, ele tem outra. Enfim, é um cara que entrou pra valer no play, né? Do mercado sertanejo. E eu, sinceramente, eu acho positivo. Sim. O Gabriel tá aqui, né? O Gabriel, inclusive, fiquei muito feliz de saber que ele tá trabalhando com você aqui. É um cara que eu tive contato com ele há uns 2 anos atrás. E ele viu que a gente, durante um período ali, Anderson, a gente teve uma participação no mercado de tentar
fazer com as páginas o que não fizeram pela gente. Sim, isso é Né? legal. Então a gente pegava. O primeiro evento que a gente fez foi com o Zé Neto Cristiano, o DVD Escolhas aqui em São Paulo, que o DVD que estourou, o mais tocado, o projeto mais tocado do ano passado. A gente conversei, eu tinha amizade com o Zé Neto, tenho amizade com o pessoal lá e tal. O Zé Neto falou, Cauê, eu quero que chame todas as páginas. Eu falei, irmão, igual eu te contei, são 90 páginas. Ele, Cauê, chama do 0 ao 100. Daqui tem 5 mil seguidores, aqui tem 2 milhões. Falei, então tá bom, como que vai ser? Ele falou, vou dar hospedagem pra todo mundo, entrada pra todo mundo. Então a gente levou aqui mais de 80 pessoas pra um DVD dele. Quando a gente fez... Cara, a ideia é maravilhosa. 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 E assim... Melhor do que pagar tráfego pago. Ele viu o projeto dele sendo viralizado por páginas que tinham 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Aí eu mandava pra ele até as cópias. Falei, olha como é importante levar os caras de 5 mil. Trabalho de formiguinha, sabe? De replicar e tal. Aí o Sorocaba viu isso. Cauê, vamos fazer no meu? A gente fez lá no dele também. O Gabriel foi com a gente. Depois, João Neto Frederico, Guilherme Benuto, a DVD da Boiadeira Internacional. A gente levou esse Então formato. hoje tá levando esse formato ainda. Então, esse formato, ele chegou num momento que ele passou a ser um pouco inviável, porque o que acontece? Não tem também dinheiro que pague 90 páginas o tempo todo, né? Então os caras normalmente ofereciam hospedagem e entrada pro projeto para você mostrar o seu trabalho. Chega um momento que a galera das páginas também começa a ficar, precisa de um dinheirinho, precisa pagar um pouquinho. Sim. E aí começou a surgir... As páginas começam a crescer porque tá indo muito em evento. Exatamente, começa a crescer. Isso. E eu acho natural. Aí eu cheguei na conclusão, eu falei, acho que a gente fez a nossa parte. Agora acho que é cada um por si, porque eles estão bem, então cresceram. E esse tipo de divulgação não existe. Por exemplo, se um artista quiser, eu quero fazer todas as páginas, 90 páginas. Existe. Dá pra fazer. A gente organiza, inclusive, algumas. Mas não fica caro? Cara, fica claro. Você quer que eu até te fale de valores? Vai ficar Pode falar. assim, pra gente fazer 60, 70 páginas, vai ficar uns 20 mil reais. Caro pra quem, né? Pra mim é caro, pro artista acho que nem tanto. Sim. Eu já vi artista falando assim, não, pode fechar 3 e mandar o Pix, assim. Então, é uma coisa... eu acho que pro artista... E esses 20 mil reais seria um post. Um post. Um post Só que de em 60 páginas, entendeu? Aí vem E estratégia. eles fazem juntos? Então, vem estratégias. Quer que poste todo mundo junto, daquela, né, dominada na rede social? Sim. Pode ser. Mas a gente às vezes também separa 2 por dia, 3 por dia, pra parecer que é uma coisa contínua. Sim, E sim, você ter também 3 semanas falando sobre o seu artista, sobre o assunto. E essas páginas, a maioria, são pequenas e médias. A maior é o conceito. Não, a maior não é o conceito. É porque, assim, tem uma coisa que é difícil medir, né? Que é a credibilidade. Por exemplo, o Piunt tem... Então, mas o Piunt entra nesse pool aí, seu? Cara, já entrou em algumas vezes. Tá. Já entrou algumas vezes. O Piunt tem 200 mil seguidores, né? Sim. O Marcão acho que tem 60 mil seguidores. 40 mil seguidores. 40 mil. 42. É isso que eu tô falando isso porque o que é maior, né? Quantidade de seguidores. Tem página que com certeza você nunca ouviu falar que tem 3 milhões de seguidores. Né? Tem algumas páginas de 2 milhões e meio. Então, mas eu já vi umas. Aí Aí você não você sabe vai... se é comprado Isso que ou eu ia não. falar. Você vai olhar, você vê que é comprado. Então, assim... Como é que você faz pra entender se é comprado ou não é comprado? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender a relevância. Tá. Né? Relevância, credibilidade e influência. Então, Tá. assim, eu digo, eu sempre cito, tem 5 páginas, assim, que pra mim são as tops, tem 5 influenciadores que pra mim são os tops. Quais são as 5 maiores aí pra você, as tops? Cara, na minha opinião, pô, os amigos nossos vão ficar chateados, alguns, né? Mas eu acho assim, tem muitas páginas relevantes. Tem algumas, eu vou te falar algumas que eu lembro de cabeça aqui. Radinho Sertanejo é uma página mais raiz, que é do Clebinho, um amigo nosso. É um cara que fez história no Facebook e tá fazendo história agora no Instagram. Mas é mais um perfil raiz. Tá. Então, se tiver uma dupla que canta mais um modão, projeto de modão e tal, uma página fantástica pra você divulgar. Sertanejo na Net, pra mim, uma das que entrega melhor conteúdo de excelência. TV Meu Sertanejo, você esteve presente lá, que é o Miller e a Ju, também fazem um grande trabalho. Renato, sertanejeiro, faz um grande trabalho. Piunt e Marcão, que são históricos. Tô no Boteco, uma página que também tem muita história do Fernando. Conceito Sertanejo, tem 10 anos aí de mercado também. Acho que reúne ali a gente no Conceito reúne... Eu acho que a gente consegue ter engajamento e público-alvo. Então, eu digo, contratantes, empresários, artistas, né? Hoje segue a gente o Zezé, o Gustavo, o Luan, enfim, os maiores estão ali também, e nessas outras páginas também, que eu tô citando, inclusive. Quer ver quem mais, só pra eu não cometer injustiça? Enfim, eu acho que eu falei aí as que a gente
que tem mais de 1 milhão de seguidores. Ah, Sonho Sertanejo do Júlio, meu amigo, também tem mais de 1 milhão de seguidores. Enfim, as páginas começaram a superar 1 milhão de seguidores. Aí eu acho que entra um pouco dessa credibilidade, porque o engajamento ele fica difícil às vezes se averiguar, né? O que Sim, entrega mais, o que sim. entrega menos, mas qual que dá o melhor resultado? Ô Anderson, só te dando um exemplo aqui que, pô, eu fico feliz demais. A gente, como qualquer outro profissional do segmento, não do segmento, né? De qualquer segmento, a gente teve aquela síndrome de impostor. Sim. Você tá cobrando mais de R$ 1.000 do cara pra fazer um post, velho. Pô, faço em 10 minutos o post. Esses dias eu encontrei um compositor lá em Goiânia. Ele pegou, bateu nas minhas costas no evento e falou: Você é o Cauê? Pô, sou prazer, como quem é você? Ele, meu nome é tal, sou compositor. Cara, eu tava na Bahia, fiz uma publi no Conceito Sertanejo, e essa publi mudou minha vida. Vim fazer parte de roda de composição, já tenho moda Que legal. Porra, na hora eu peguei o telefone, liguei pro meu sócio, falei: Sabe quando a gente acha que a gente tá roubando o dinheiro dos caras? Conta aqui sua história, por favor. É. Porque assim, pô, aquilo dá né? Acho que preenche o coração. Você Sim, fala, sim, sim, sim. meu trabalho tá ajudando a mudar vidas, né? A gente é ser humano, a gente precisa disso, ouvir né? isso, Mesmo cara. que você saiba que você está fazendo um bom trabalho, é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu cheguei para fazer um negócio completamente diferente, né? Não tinha ninguém fazendo. E aí eu recebo esse feedback e o cara, pô, eu tô 1 mês na sua mentoria, mudou minha vida, forma de pensar e tal. Porque eu faço isso com os artistas, porque eu tenho que acreditar que o cara vai fazer sucesso. E eu tenho que passar isso para ele, que ele vai fazer sucesso. Porque eu fiz isso muito no Luan. Eu acreditava desde o começo que ele ia fazer sucesso. Então, se eu acredito, qual que era o trabalho? Prepará-lo para o sucesso. E é o que eu faço na mentoria hoje. Uhum. O cara chegou, o cara tem talento, o cara tem investidor. Na maioria das vezes já chega com investidor. Eu falo, cara, eu preciso te preparar para o sucesso. Porque eu imagino, eu coloco muito essa metáfora. Que o sucesso é uma bola de fogo aqui. Você imagina uma bola de fogo, grandona aqui, ó. E você começa um jogo aqui embaixo. Qual que é o desafio desse jogo? Você chegar e conseguir acessar, entrar dentro dessa bola de fogo. Só que essa bola de fogo, ela solta outras bolinhas de fogo. E quanto mais perto você chega, mais quente fica, porque o fogo pode te queimar, e as bolas de fogo vêm. Cara, e é bolada na cabeça que são golpes que você cai, outra bolada na cabeça que é nego te vendendo ilusão, outra bolada na cabeça que você tá pronto pra estourar alguém, um artista maior pega a sua música. E aí, essas boladas tudo na cabeça. Quando o cara consegue acessar essa bola, cara, o cara tá machucado já, porque queimado, que perdeu um braço na subida. E aí, quando o cara consegue acessar essa bola, a primeira coisa piscando na cara dele assim, é um negócio escrito vaidade. Porque o sucesso traz a vaidade logo na cara. E dentro da vaidade tem o quê? Álcool, né? A gente tava falando remédio, mulherada que vem fácil, uns amigos falsos, tudo isso aí. Se o cara não tiver preparado para isso, o que vai acontecer? O cara vai pirar, velho, assim que ele atingir o sucesso. Totalmente. Ele vai pirar. Porque assim, eu consigo entender, tá? Eu coloco esse exemplo, que é o exemplo mais claro que a gente tem hoje, do Zé Neto. O Zé Neto parou, ele tá com uma doença, ninguém tá falando que isso não é grave, que isso não tem que ser tratado, tem que ser tratado. Mas eu te faço uma pergunta. Se lá no começo já tivesse alguém com uma visão falando assim, cara, o sucesso vai te trazer isso, vamos pensar como você vai resolver, vamos pensar dentro da sua cabeça, como você vai entender quando, cara, vem um monte de amigo falso. Porque você tem que entender o seguinte, quando o cara atinge esse sucesso, ele vai ter amigos que ele veio carregando. Esses amigos vão mudar também a forma de lidar com ele, porque antes via ele quebrado, pobre. E agora o cara tá rico. Tá milionário, tá cheio de acesso e tal. Como que ele vai lidar com esses amigos? E os novos amigos que chegam? Porque chega novos amigos fingindo ser rico. Porque agora você vai acessar alguns lugares que antes você não acessava. E quem disse que nesse ambiente que só tem rico, não tem umas falsas lá também, uns iludidos lá no meio. Entendeu? Então como que o cara lidar com isso tudo? Como que ele vai saber lidar com essa questão? Porque, cara, tem caras que já teve problema no casamento, depois que atingiu o sucesso. Sim. Aí depois olhar e falar assim, pô, o sucesso não é bom, o sucesso fez eu perder meu casamento, o sucesso fez eu ficar doente. E não é bem isso. É porque o cara ele não se preparou durante essa subida nesse jogo que eu tô te falando. Sim. Agora, como que eu encaro isso depois de ter vivido tudo que eu vivi na minha vida? Cara, se o cara chegar ali com um propósito claro, toda bolada que ele levar, ele vai falar assim, cara, eu entendi, aqui pela direita vem uma bola de fogo aqui, ó, que é os golpes, pode acabar. Isso, quando eu chegar lá, eu vou falar isso pros caras. Vou falar, não vem pra direita aqui, porque tem uns caras lá embaixo tentando subir. Uma coisa que eu não consigo entender é porque todo artista grande, ele já ficou na porta de um camarim ali, pedindo pra ser atendido por outro artista grande. E agora, o cara vai direto da van
pro palco e não quer atender mais ninguém. Isso, eu fico revoltado, de verdade. Eu não gosto, fico triste quando eu vejo um negócio Mas desse. acontece. Demais, o tempo Mas todo. acontece o tempo todo. Aí a gente entende também, pô, o cara agora tem impressão que antes ele não tinha. Mas aí eu vim pra falar isso pro cara. Fala, cara, vem cá, velho. Ó, vem cá. Ó, olha hoje, bicho, quando você chegar lá, você não vai fazer isso. Essa semana, por exemplo, tem um dos meus mentorados, que é o empresário que é o mentorado, e ele tem um artista que gravou uma música de uns compositores. Uhum. Cara, e assim, tá tudo certo, o compositor tem mesmo que vender a música para um artista grande, mas ele tava trabalhando a música ali, ele tá com um investidor, tava andando e tal. Aí veio um artista grande e gravou a música dele. E esse artista grande, eu conheço bem, ele já passou por isso também. Ou outros artistas grandes já gravou a música dele, entendeu? Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que o artista pensa, fala, cara, eu já passei por isso. Aí eu te pergunto, é normal? É normal, né? E aí alguém me perguntou assim, aí esse cara me ligou e falou, Anderson, ele deve ficar nervoso? Eu falei, não deve, sabe por quê? Porque ele vai crescer, porque ele vai estourar. E o dia que ele estourar, ele vai gravar do pequeno também. Exatamente. Entendeu? Parece aquela coisa do trote da faculdade, né? O cara ele os caras sofre o trote, depois ele vai dar o trote. Judiam tanto de vocês que falam, nossa, no ano que vem eu vou Cara, judiar de alguém maravilhoso também. esse seu exemplo, Não é? maravilhoso. Eu vou falar desse seu exemplo aí. É bom. Maravilhoso. Eu O cara leva o trote, depois ele vai dar o trote. Nossa, fala, não, ano que vem é minha vez. É. Pode deixar. Vou aguentar firme aqui. Mas essa questão do artista não atender que você levantou é uma das que mais me entristece, assim. Pô, eu não acho que o cara tem que ser máquina. Eu entendo que a correria deles. A gente que vive em evento agora, né? Longe de casa, eu tenho uma esposa, tenho uma filha de 3 anos. Eu consigo sentir um pouquinho, né? Não é a mesma coisa, porque a vida dos caras é muito mais insana. Mas eu consigo entender por que a cabeça não fica tão legal, você não tem rotina. É engraçado o isso, né? álcool. Quando a gente passa, a gente entende. Cara, Pô, empresário, jornalista, o cara que vive na noite, ele começa a entender um pouquinho. ele começa né? a entender. Porque, por exemplo, agora, é a primeira vez na minha vida que eu tô sendo um empresário de mim mesmo. Uhum. Tipo assim, eu que preciso me aparecer. Exato. Antes eu não precisava, antes eu mandava os caras fazer, você vai fazer. Esse dia eu fui fazer uma sessão de foto, quase morri no final. E eu lembrei dos artistas reclamando de fazer. E eu não entendia por que eles estavam reclamando. É foda. Cara, eu falei, não é gostoso, né? Se fosse hoje em dia, eu não ia mais reclamar dos caras, porque eu não entendi. Agora eu entendi por quê. Não é fácil. Entendeu? Não, eu sei que não é fácil. Agora, o que eu acho, essa questão do atendimento, tô fazendo evento no Brasil inteiro. Não raras vezes, os artistas não estão atendendo nem o institucional. Aí eu acho que, é uma falta de respeito com o contratante. Não atender o institucional, eu não entendi a imprensa. O institucional, pelo menos assim, o institucional, que é o contratante que indica, é pra divulgar o evento. Sim. Pô, se o cara tá te pagando quase R$1 milhão, você não atendeu o institucional pra ajudar o cara a divulgar o evento, aí na minha concepção, é uma falta de consideração com o contratante. Sim. né? Agora, você não quer atender fã, a sua conta talvez vai chegar em algum momento. Né? Essa semana, porque eles me ligam pra ver se eu falo sobre isso. Aí me ligou um cara e falou, fulano, não vou falar o nome da cantora aqui, ela é cantora, aí vai ter que pesquisar. Solo. Ele já vai sabendo. Aí ele falou, cara, a equipe dela falou que ela não vai atender os meus convidados aqui do prefeito, o que eu faço? Falei, velho, conversa com ela, fala que é do prefeito e tal, tenta entender. No final atendeu 10 pessoas, só que ficou a família do prefeito sem atender, o prefeito ficou bravo, falou que não vai contratar mais essa cantora lá. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, que negócio, né? E você pode ver, a maioria, não vamos dizer que é todos, mas a maioria dos artistas que tomam a decisão de não atender, eles não têm empresário. Já tiveram empresário um dia? É verdade. Hoje não tem mais. É verdade. Porque a decisão vem de quem? O artista tá cansado. Se ele tivesse um empresário e tivesse que passar a decisão pelo empresário, o empresário, que às vezes não ia estar cansado, pode ser até que ele não está no show, ele vai falar, não, velho, você precisa atender. Ele tá tomando uma decisão emocional, né? Não, ali na hora. E ele não vira fria. pro segurança e fala assim, Tá não vou atender ninguém. não vou atender. O segurança não vai falar pra ele, Claro. não, você precisa atender. Nem o produtor vai falar, pô, você precisa atender. Os caras catam e acabou. E aí o cara sai da van, vai direto pro palco, acabou. Aí vai embora e o artista não faz ideia da raiva. E ele foi ali, fez uma entrega maravilhosa. Da fez raiva um que ele deixou pra trás. showzão da raiva que ele deixou pra trás. É verdade, é verdade. O cara até falou pra mim, não, mas na hora que ela entra no show, ela faz um regaço. Aí eu falei, maravilha. Cara, não podia fazer um regaço completo? Porque vai levar quanto tempo pra atender mais 10 do prefeito?
Ô Anderson, eu queria até te dar um exemplo, porque eu sei que você tá lidando muito com todo tipo de pessoa desse mercado. Eu falo, esses dias minha esposa falou assim, Cauê, você precisa tomar uma cervejinha em todo rodeio que você vai? Eu falei, "Não, a questão não é a cervejinha. A questão é que o meu trabalho não é só de cobertura, É é de relacionamento. relacionamento. 90, eu vou te falar, eu vou chutar aqui um número, mas acho que 95. Eu tive a felicidade de 100% dos eventos que eu fiz ano passado de voltar nesse ano. Isso aí pra mim, assim, é uma das maiores vitórias, porque, pô, sinal que alguma coisa boa você Sim, deixou, né? sim. E eu vou te dizer, desses 100% que eu voltei, acho que 95, o meu retorno foi fechado no camarote do dono do evento, tomando uma, sendo feliz, conversando com ele, fazendo um relacionamento. Então, assim, eu passei a entender a importância. Esses tempos eu tava em Nova Mutum com o Cuiabano Lima, locutor de rodeio, e o Cuiabano é um cara que ele fica até 6, 7 da manhã lá. Depois de apresentar Ele fica fazendo às 8 e relacionamento. Ele é meia. bom de relacionamento. Demais. Aí ele apresentou às 8 e meia, porque eu tava lá às 8 e meia, ele já tava lá narrando o rodeio. Depois, era 6 horas da manhã, a gente tava junto lá, camarote do dono do evento e tal. Eu cheguei nele e falei, Cuiabano, uma pergunta sincera. Você faz isso porque você gosta da farra tal? Ou é ele? Cauê, eu entendi, faz 40 anos que eu entendi que o mais importante é depois, irmão. A entrega pode ser foda. Se você não fizer o Não fazer o relacionamento, relacionamento. não atender, porque ele sobe lá no camarote do dono do rodeio, tá lá o prefeito, tá a família do dono, tá o tio que é fã, tá, tira foto com todo mundo. Você sai, você deixa uma boa impressão. Então, aí eu falei pro meu sócio, falei, cara, o dia que eu não tiver bem pra fazer esse rolê, pra aguentar, pra não sei o que lá, pra ir, pra conversar, pra dar atenção, eu acho que é melhor nem sair de casa, Sim, sinceramente. sim. Porque eu já vi muito bom profissional da minha área ir lá, fazer o que tem que fazer, apresentar, entrevistar e ir embora pra casa igual o Chororó faz. Não voltou no ano seguinte, eu voltei. Falei, acho que a entrega não foi tão diferente assim, acho Sim, que eu não sim. fui tão melhor que a outra pessoa, não. Mas eu acho que até a gente gosta disso, mas acho que a gente soube E você fazer também melhor. apresenta os shows? Apresento também. Você Esse apresenta ano também. fiz rodeio de Paulínia, vou fazer uma apresentação agora em Ribeirão Preto. É uma coisa também que eu tô me preparando pra fazer. Tá. Né? Acho que ainda tenho muito a evoluir nesse mercado. A minha praia mais é entrevistar, comunicar, Sim, fazer post, sim. enfim, né? Parte Você sabe que jornalística. os primeiros 300 shows do Luan eu que apresentava. É mesmo? Aí depois, porque eu vim de rádio e Pô, que tal, né? legal. Já fazia. Aí depois eu fui parando, não quis mais fazer. Mas eu narrava rodeio, né? Ah, então você É. era sua Esses dias eu praia ali. cheguei no Isso é Churrasco aqui no On Fire do Sorocaba. Sei. Aí o Fabão, Anderson, não tem ninguém lá, apresenta. Aí tinha Sério, uns cara? 10 anos que eu não apresentava, eu Você apresentei. fez? Fiz. Porra, que legal, meu. Eu Sensacional. faço, eu faço. Eu ainda, a apresentação é uma coisa. Esses tempos atrás, eu tava conversando com meu sócio, eu falei assim, cara, eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais a apresentação, porque eu não durmo no dia anterior, eu fico Você não nervoso. dorme? Eu subo no palco, tipo assim, eu não deixo transparecer tanto Sim, nervosismo. sim. Eu acho que eu consigo fazer essa autoavaliação. Acho que nunca fui tão mal por conta do nervosismo. Mas eu fico tenso. Tem que me preparar tem um demais, exercício entendeu? que ajuda, cara, é você, no dia antes, você já se imaginar. Você fechar os olhos e imaginar você lá. Aham. Eu em cima do palco. Cara, tô em cima do palco, tô apresentando. Aí você começa a ver as pessoas, você começa a imaginar o que você tá sentindo, começa a trabalhar essa repercussão que os seus pensamentos estão dando no seu corpo. Aí você já começa a controlar. Quando você melhor. chega lá, o seu cérebro já entendeu que você já esteve ali, que você já passou por aquilo, aí vai Verdade. mais Verdade. tranquilo. Segunda ou terceira vez que você fazer esse exercício, não dá mais nada. Não, aí como o rodeio te dá o privilégio, né, o privilégio de você apresentar numa noite, você pode estar nervoso, mas tem mais Sim. 2, 3. Aí, pô, depois da primeira vez você sobe ali, Você vai embora. vai embora e você aprende a interagir, a improvisar, né? Porque eu acho que é muito importante ter esse improviso. E eu fico vendo esses grandes locutores de rodeio, assim, tentando aprender, porque pra mim ali mora também um grande case de comunicação, né? A velocidade de pensamento, de Sim, improvisação. sim, sim. Porra, é sensacional, cara. Sensacional. Mas é uma área que eu tô me capacitando ainda. Eu acho que eu não tô pronto pra fazer o melhor. Acho que eu posso melhorar ainda, evoluir, mas pro ano que vem eu quero potencializar um pouco isso, fazer mais eventos. Legal, legal. Cara, eu sempre tô preparado, assim, eu já vou preparado. Eu fiquei bastante tempo sem ir pra DVD e tal. Agora que eu vou começar mais, tô aceitando mais convites e tal. Esses dias eu fui em um, e aí o Neguinho lá, Everton o Neguinho. Everton Neguinho, falou: Anderson, vou te chamar lá no coisa lá. Aí eu não tava nem preparado. Vai lá e pega o microfone e regaça, entendeu? E Pô, que fala legal. e acabou. O Everton Neguinho é um cara também que tá vindo, né?
O Everton Neguinho é um cara que tem muita história, né? No Sim. mercado. Ele tá vindo no digital agora, No digital, né? Pô, eu tava conversando com ele esses tempos, ele pô, faz, sei lá, mais de 15 anos que o cara apresenta evento e tal. É que eu acho que ele não tava preparado para aquela revolução Sim, digital. sim, Agora sim, ele sim. tá. Agora ele tá Ele é um vindo. cara que tá muito forte, que tá. Ele não tem página, nada disso. Não, ele tem o perfil pessoal dele. Tá. E ele não é um cara que. Ele não entrou ainda no segmento de comunicar sobre o mercado sertanejo. Ele Ele é um fala de apresentador. bastidores e apresentador. Tá. E ele falou pra mim recentemente, eu estive com ele no Villa Country. Ele falou: Cauê, meu foco é apresentação. Eu não Sim, quero sim. dar notícia igual você dá. E aí ele tem um ponto que dificulta um pouco a comunicação na internet, porque quando você só depende de você pra fazer a comunicação, é um pouco mais trabalhosa. Sim. Você tem que acordar, tomar banho, se arrumar. Muitas vezes, eu tô de cueca no sofá fazendo postagem, entendeu? Sim. Igual hoje, eu tava vindo pra cá, eu fiz 2, 3 conteúdos no carro. Agora, se você precisa gravar, falar, comunicar o tempo todo dia, pô, dá mais trabalho fazer, Sim, né? sim, Então, sim. esse é o ponto negativo, assim, que eu vejo. Mas a sua imagem também fica mais forte, porque você explora muito mais ela, né? Sim, sim. O conceito, hoje, ele não é o Cauê. O conceito, eu quero falar muito mais dos artistas do que de mim. Eu quero ser só o intermediário entre a notícia, entre o artista e o público. O cara que leva a notícia ao público, entendeu? Legal. Ô, Cauê, deixa eu te fazer uma pergunta de bastidores agora, que tem Claro. muita gente que tem curiosidade, porque as pessoas não sabem o que acontecem ali nos bastidores. Quando eu tô na roda de amigos assim, as pessoas começam a fazer perguntas só de bastidores. Ah, mas como é que é o artista assim? Porque como que o cara pensa, tal. Você é um cara que frequenta muitos camarins. Hoje você entra em qualquer camarim dos artistas grandes aí, sertanejos do Brasil. O que você viu assim que mais te chocou? Não precisa falar o nome do artista, obviamente, mas o que te chocou que você falou assim, cara, que loucura? Olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça, de fato, é essa questão de não atender, é, tem artista, só voltando nesse tópico novamente, é, tem artista que tá fazendo como se fosse um isolamento ali atrás, te jogando pra longe e tal. Ah, É, tem isso? tem isso, né, pra ele passar. E, cara, normalmente quem tá ali atrás é a imprensa, né? E normalmente muito pouco, porque quem tem a pulseira pra estar ali atrás não é qualquer. É Sim, prefeito e é o contratante. Eu sim. já vi o cara pegar, tá aí o prefeito contratante e jogar pra longe, entendeu? Assim, Ah, tipo, porque o cara ia passar. que vai passar a van da artista ou do artista, né? Isso é uma coisa assim que choca um pouco. É, Você quer saber assim o que mais me impressionou, assim, de tipo, É, que te chocou, me chocou? negativamente falando. Cara, eu acho que foi isso, sinceramente, Essa assim. questão ali do trato ali Do trato, atrás e... É, segurança, tem muita gente que reclama de segurança de artista. segurança, Muito. mas eu não consigo separar o segurança do artista. Pra mim, se o segurança age daquela maneira, É o artista que manda, o artista com que manda, certeza. É, né? E eu falo isso pra todo mundo, eu com faço questão de certeza. contar. Falo, viu, ó, você tá chateado com segurança dessa artista? Então você pode ter certeza que você tá chateado com Cara, ela. e é Que é uma engraçado. extensão da artista pra É mim, engraçado isso, cara. Até os seguranças, eles são os mesmos daquela daquela época, época. de 10 anos atrás. Os mesmos. E tem alguns cometendo os mesmos erros daquela época ainda. Foda. Tipo assim, cara, não tendo cuidado. Porque o segurança da artista, ele não é uma segurança de outro tipo de celebridade, por exemplo, de um político, né? Ele não precisa estar armado, não vai vir ninguém. Assim, a tendência é que não venha ninguém pra matar o Pra cara, um atentado, pra um né? atentado. As pessoas vêm pra se aproximar. E na maioria das vezes é fã. É, Na maioria das vezes são meninas, né, de 14, 16, 18 anos. exatamente. Cara, eu já tive lá no Luan lá atrás, segurança que dava choque em menina. Quando eu via, ele tava com a maquininha de choque, dando choque em menina. É E você sabe o absurdo. que que é o mais. Eu acho que hoje em dia ele não faz isso mais. Mas hoje em dia ele tá trabalhando com artista e que lida com o mesmo público. Aí eu parei pra pensar, eu falei, rapaz, deve ter melhorado, né? É. Tomara que tenha Mas é melhorado. muito louco isso, e é impressionante como é recorrente ainda. É, Todo evento eu ouço reclamação, independente do artista, parece que alguns não, para fazer justiça tem equipe que eu digo que é mais humanizada. Eu falo, os caras chegam sorrindo, o cara, é ambiente é mais muito leve. Agora engraçado tem isso. uns que É, parece que vem uma nuvem é. negra em cima, que Uma vez eu puta tava, atenção, uma vez eu cara. tava num camarote, o Luan tava junto, tal, o Luan estourado, e minha esposa tava assim do lado, aí chegou um outro artista com os seguranças. Cara, os seguranças desse tamanho, assim, o camarote era pequeno. Cara, o cara pisando em mim, pisando nela. Impressionante. Aí eu falando pro cara, velho, você tá pisando nas pessoas aqui. O cara ficou nervoso.
Aí eu falei, cara, o cara não tá preparado, velho. Não tá Ele preparado. tá ali do lado de um grande artista e não tá preparado para aquilo. Uma das maiores reclamações que eu tenho hoje no Instagram é É, de segurança. tratamento de produtor, segurança de Produtor de artista, né? segurança. É. O produtor, eu acho que tem os bons produtores aí, que os caras estão muitos anos no mercado. E alguns novos que acabam entrando, se não entender isso. Porque assim, ó, você pensa o papel de um produtor. Imagina que você fosse um produtor do Gustavo Lima, tá? Ele não tem o filtro, que é o empresário. Ele vai falar direto para o produtor. Se o produtor não tiver com a cabeça tranquila, que vai ali pensar que o artista pode ter falado uma coisa no calor da emoção, Verdade, se ele for levar o pé da letra, ele pode cometer um erro, verdade. entendeu? Ele pode passar o erro do artista pra frente. Porque às vezes, cara, o cara tá ali no calor da emoção, Não, acabou. o artista pode estar bêbado, pode estar emocionado, pode estar nervoso, né? Pode É ter tido verdade. um problema em casa com a esposa antes de Exatamente. sair, pode ter tido um monte de coisa, pode ter encontrado O alguém. produtor tem que saber absorver um pouco isso e, né, É, interpretar porque na o que tá falta sendo do filtro, que é o empresário, aí piora a situação. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu sinceramente não vi coisas muito absurdas que tenham me chocado, mas esse tratamento é É. uma coisa que. Você sabe que eu tava falando com um amigo meu sobre essa questão do filtro? Que se o Gustavo Lima tivesse neste momento, tá? Nós não vamos entrar nos méritos da investigação, nada disso, nem que tá certo, quem tá errado. A gente acredita no Gustavo Lima, a gente sabe da índole dele, né? Então a gente sempre vai ficar do lado dele, mas eu tava pensando esses dias, cara, se o Gustavo Lima tivesse um empresário, tudo isso aí que tá acontecendo, o empresário tava preso. Aí você fala por quê? Porque não ia ter esse negócio todo, essa emoção pública que teve. As pessoas não iam falar. Imagina que o empresário fosse você, tá? O Cauê é o empresário do Gustavo Lima. Cara, iam chegar, porque o empresário muitas vezes é o sócio, só que ele não é o artista. É. As pessoas, se você fosse preso no lugar, no empresário, as pessoas não iam lá pra porta da cadeia. Exato. Não ia ter comoção nacional. Não é Né? comoção nacional, É. essa palavra que eu tava usando. Não ia ter comoção nacional. Então, se tivesse um empresário ali, a chance dele ter sido preso era muito grande. Porque a juíza ia focar em quem? No empresário. Com certeza. Eu não sei se você lembra da história, mas o empresário do Justin Bieber, que é o Scott, aconteceu um problema lá quando ele estava começando, que caiu uma grade lá e tal, machucou umas crianças, e foi preso, cara. O empresário, porque quem era o responsável do empresário? Quem era do artista? Quem era o responsável pelas tomadas de decisão ali? Era o empresário. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, se tivesse, o empresário estava na cadeia. Cauê, mas o que você acha do mercado, para onde ele está indo, tá? Porque a gente está vendo aí muita gente falando que tem outros segmentos vindo forte, que essa molecada agora está ouvindo, como o trap, por exemplo. O que você acha como que nós vamos estar no sertanejo? Porque se a gente olhar 5 anos para trás, o sertanejo era diferente de hoje. Sim. Principalmente nos valores de cachê e tal. Tem muita gente dizendo, ontem mesmo eu tava falando com um amigo meu, que ele é dono de um grande festival, e ele tava me falando dos cachês que ele tá pagando. Cara, Tá insustentável, né? é muito caro, cara. Assim, então falando de um cachê, hoje de cachê de 600 mil é tipo dinheiro de pinga. Entendeu? Artista grande Acertou pedindo... 2 músicas, já é 300 conto. Né? Tem gente aí que acertou uma, viralizou, já é 350, 400 mil. Verdade. Você acha que isso, você que tá nos camarins, você que tá aí nos bastidores, o que você acha pra 2025? Não vou nem te falar daqui a uns anos, vamos falar no que vem. Ó, eu vou te falar primeiro, a sensação que eu tenho, depois o que eu ouço dos contratantes, né? Porque eu faço questão também de fazer essa pergunta para todos eles. Esse ano foi um ano extremamente difícil. Eu fiz muito evento e muitos eventos não conseguiram fechar a conta. E a principal, acho que a principal causa disso, pelo menos o que é apontado por eles, que são especialistas e tem a planilha ali, é a questão do cachê. O cachê tá muito alto, o cachê da música sertaneja. Acho que chegou ali num ponto que não dá mais pra subir, tá se tornando inviável. Eu tenho né? receio que pode estar acontecendo o que aconteceu com o Axé. O Axé teve esse momento. Teve? Teve. Eu não sabia. Mas... se você pegar, nossa, tinha uma época que se você contratasse chiclete com banana era um horror, a Ivete era um horror naquela época. Eles já praticavam esses valores que estão sendo praticados hoje há 20 anos atrás. E tem uns que não estão fechando a conta, né? Aconteceu na época do pagode ali em 2000, a mesma coisa. Eu lembro que o Rodolfo deu uma entrevista, o Rodolfo do Céu Rodolfo, e ele resumiu muito bem até para quem é leigo, né? Para o público em geral que talvez não pare para pensar. O artista vale quanto ele vende.
Mais ou menos é isso, né? Então, mas o problema, qual que é o problema? É que o artista ele começou a repassar os preços para o particular, os preços que a prefeitura estava pagando. É, Porque a exatamente. prefeitura, eu Exatamente. posso falar para a prefeitura, eu estourei uma música aqui e falar, o meu cachê agora é 1 milhão, tenho nota para comprovar, então Exato. acabou. E aí fica 1 milhão. Aí você liga de Campinas querendo contratar o show, fala 1 milhão, Precisando fechar a conta, vender ingresso e não vai, né? entendeu? Então eu acho que esse ano pro mercado foi um ano difícil. Eu fiz festas que aparentemente foram super bem, eu fiz algumas que não foram tão bem e normalmente eles estão culpando os cachês, né? Esse exagero dos cachês. E o que os contratantes estão dizendo é o seguinte: ou pro ano que vem a coisa muda, ou vai ficar inviável, vai ficar insustentável. É, Eu tenho a percepção que os artistas não vão diminuir o valor. O eu que também eles acho vão que não. fazer? Eles vão diminuir a quantidade de shows. Sim, O cara vai falar assim, tá, em vez de baixar e fazer 12, eu faço 6 shows, metade, e não baixo o valor. é isso Porque aí. sempre vai ter as prefeituras ali, alguém que vai pagar esses valores que eles estão pedindo. Muita gente tá apostando que passou no eleitoral, as prefeituras vão diminuir. Não sei, né? Então, e sempre, cara, o Brasil não parece, tá? Não parece, mas o Brasil é um país de muita gente rica. Não Sim, parece, sim. mas tem muita gente com muito dinheiro. Quando você mora fora do Brasil, você começa, cara, vai lá em Londres, não, esse prédio aqui é de uma família brasileira, esse outro aqui é do brasileiro. Pra fora do Brasil, pros gringos, os brasileiros são milionários. Por exemplo, eu tava em Portugal uma vez na academia, aí eu tava conversando com o personal que tava comigo ali e tal, a gente tava falando sobre os valores dos apartamentos, dos imóveis ali em Portugal, Lisboa e Cascais ali, a região, que tava subindo muito. Aham. Aí tinha um português, um senhor bigodudo assim, português, virou pra mim e falou assim, culpa dos brasileiros. Aí eu fiquei pensando, cara, lá pra nós brasileiros, brasileiro é quebrado, né? E pros gringos é É milionário. que os brasileiros estão chegando lá e comprando E comprando e com dinheiro e vindo e não negocia, vai, paga. Aí eu comecei a pensar que os sertanejos, os grandes artistas, ainda têm uma válvula de escape aí. Beleza, o Uhum. contratante não tá conseguindo pagar o cachê. As prefeituras não tá. Cara, evento particular. Acabamos de ver essa semana aí uma família que pagou, sei lá, 1,5 milhão É, no Pateu Gustavo é. Lima. Eu conversei com o Sorocaba essa semana também. Ele falou, tô fazendo 2 eventos aqui no Sul e eram tipo uma festa de 15 anos, outra era um casamento, Vai fazer. Vai né? fazer. Num cachê relativamente alto. Tem gente pagando. É. É, Eu conheço uma família que tá comprando agora um cachê de uma dupla, 600 mil reais, para o aniversário de uma Agora o criança. que eu tô achando preocupante é os valores. Aí, como o cachê tá alto, tudo tá muito caro, os valores pro público tá muito caro. Eu Sim. tenho ouvido o público reclamar também. E a experiência não tem sido satisfatória. Pode ser o evento que for. Eles estão falando, não tá valendo o que a gente tá pagando, entendeu? Sim. Então, eu acho que é um pouco preocupante. Os caras têm que procurar uma saída. Primeiro, se adequar a essa questão do cachê, uma coisa mais dentro da realidade. E a segunda é também os eventos passarem a proporcionar uma experiência diferente para quem tá indo, né? Eu acho que essa questão da experiência tem que ser melhor. Não é simplesmente, vou jogar o artista lá. Então, eu tive agora em Jaguariúna. Fazia uns 4, 5 anos que eu não ia no rodeio de Jaguariúna, né? Na festa do peão de lá. E, pô, me surpreendi, assim, com o LED, né? Com o luxo, com o acesso ao camarote. Eu acho que tem que procurar coisas diferentes para Sim. para Sim. fazer Sim. para fazer algo melhor. Um outro ponto que eu acho que é importante é o sertanejo precisa se renovar. Né? Você participou de uma fase maravilhosa de renovação da música sertaneja e que eu acho que o que a gente vive hoje, a gente deve ao que vocês fizeram lá, ao que o Lua Santana fez e que outros artistas vieram juntos ali, né? Um pouquinho antes também o sertanejo universitário começou ali, mas a gente vive hoje ainda um reflexo do que vocês construíram ali. O que a gente vai viver daqui 10 anos, né? É isso que está preocupando. A gente estava falando, eu vi uma pesquisa que o Wilson da Live me mostrou, é, mostrando que a idade média de quem está consumindo a música sertaneja hoje, ela é elevada. Em média, eu vou dizer que o que mais ouve é 35 anos, mas é de 25 a 35, então 25 já é o número mais baixo ali. E realmente, eu acho que, eu tava falando para você, a Ana Castela, ela vem segurando essa renovação sozinha em alguns momentos a gente não entende também de que forma que está sendo feita, né? A Ana Castela não fez um trabalho para chegar nas crianças, né? Pelo contrário, eram músicas que não era para criança estar consumindo, mas ela tem um carisma infantil muito forte e que pegou e isso não tem explicação. Aí ela passa ali no meio, né? Ela passa a reorganizar o trabalho dela, porque ela conquistou um novo público.
Então, assim, eu já falei isso e eu falo de novo. Eu acho que ela tá carregando sozinha nas costas essa responsabilidade de renovação. E eu acho que precisa de mais. Só que parece que o sertanejo tá cada vez mais difícil novos artistas ascender, né? Porque acho que Sim, não sei se exatamente. o dinheiro tá comandando o negócio, então quem tá em cima já tem mais dinheiro e fomenta o negócio. Exatamente. Eu vivi uma fase que cada ano era um artista novo. Sim, sim. Né? 2006, César Menotti e Fabiano, 2007, Jorge Mateus, 2008, É, João Bosco e todo ano Vinícius, saía. 2009, Vitor e Fora, Léo, 2010, fora Fernando os Sorocaba. pequenos e médios que surgiam, que eram duplas regionais que faziam sucesso ali. Goiás, por exemplo, tinha muita dupla, cara, que não saía de lá e sustentava com shows É, lá. Hoje a gente tá vendo os artistas pequenos, cara, não conseguindo vender shows. exatamente. Entendeu? Agora eu quero entrar num assunto aqui. O nome do assunto é polêmica, mas nós não vamos falar de polêmica. Perfeito. Não, é só porque o assunto é. Cara, polêmica nesse mercado sertanejo. Porque existe polêmica em tudo quanto é mercado, tá? Sim, Existe, né, qualquer lugar. O que é polêmica? É um assunto que as pessoas não querem falar, exato. né? Ou é um assunto muito delicado, porque as pessoas não estão preparadas para falar sobre aquele assunto. Como no sertanejo, eu acho que existe alguns assuntos polêmicos. Por exemplo, o que é polêmica ainda no sertanejo, tá? Isso eu falei aqui com o Piunte. Homossexualidade ainda é polêmico, né? Sim. Você vai concordando comigo, se você acha que é não. Não, sim, não. Homossexualidade, Sem dúvida. polêmica. Drogas. Sem Quando eu dúvidas. digo droga, eu digo álcool, eu digo remédio, polêmica. Depressão, polêmico. Polêmico, talvez o pior de todos. O mais difícil de você lidar. Por quê? Porque quando a gente fala de uma pessoa que está com depressão, qual que é o nosso gatilho? É falar, não, é uma doença, é normal, entendeu? Todo mundo é a doença do século, vamos ajudar ele de algum jeito, vamos orar por ele. Cara, só que ninguém fala da prevenção. Como é que você previne? Como que você prepara uma pessoa? Só que as pessoas não estão abertas a esse tipo, tá? Por que eu tô te falando isso? Que eu quero chegar na pergunta é como você lidar com assuntos polêmicos no seu canal. Eu, no meu caso, eu lido da melhor maneira possível, é explorando o assunto polêmico. Você Eu, explora, você fala, você demais, dá. demais. A gente no conceito sertanejo, Então você já leva, não necessariamente a minha opinião. mas você não levanta a polêmica. Muitas vezes levantamos. Qual foi a pior polêmica de todas? Ah, eu vou te falar, tem uma coisa que eu acho que é mais polêmica que tudo que você falou no sertanejo, eu acho que é quando um artista fala do outro, sabe? É quando um Também. avalia o trabalho do outro. Tem Isso polêmica também. normalmente gera É uma... porque ninguém quer ouvir, né, o outro Não. falando. Que é o caso dos empresários. É, Eu te contei agora há pouco uma história aqui, que não vem ao caso a gente contar aqui, que é isso. Nunca teve ninguém, nunca teve que alguém visse como um empresário, que já tinha feito um sucesso, avaliando o trabalho dele. exato. Então, quando eu falo que tá faltando estratégia pra alguém e tal, os caras ficam bravos por causa disso. Sim. Entendeu? Eu acho que no mercado ainda não é acostumado com esse tipo de Isso. avaliação, e mesmo que seja uma avaliação Artística, né? artística O que o Leandro Voz faz, por respeitosa. exemplo. E respeitosa, acho que as pessoas não estão muito O preparadas. Leandro Voz, você acha que ele faz respeitoso? Não, o Leandro Voz, Não, não é respeitoso. depende, acho que às vezes ele... É que o Leandro Voz, ele, assim como a gente no conceito sertanejo, ele entendeu que a polêmica vende. A gente ali no Você entendeu que a polêmica vende. vende demais, e a gente, como é uma página de notícia, Tem que vender não, polêmica. não necessariamente eu preciso dar a minha opinião, que às vezes eu pego uma opinião do cara que é um pouco polêmica. Eu vou te dar um exemplo, que é bom a gente exemplificar pra você entender. Teve uma fase que a gente entendeu que essas coisas vendiam, que bombava, que o negócio ia pra lá, ia pra cá, e aí eu fiquei caçando opiniões antigas dos artistas, sabe? Você tava procurando confusão. Procurando confusão. Mas de boa, faz parte. De boa, era a linha, de boa. era a linha que eu queria Você seguir. queria fazer um cantor brigar com o Eu outro, queria arrumar uma confusão, treta, mas era de boa Mas mesmo. é porque, voltando, igual o Leandro Voz, eu entendi que aquilo lá, cara, bombava, fazia a gente crescer, chegar em lugares que É igual o nós não- Deluca, o Deluca entendeu também. Deluca entendeu também. Rapaz, o Deluca vive querendo fazer umas confusão comigo. Sim, Aí tem dia que eu quero entrar, tem dia que eu não quero, eu escolho o dia que eu quero entrar com o rolo mas com é ele. isso aí, faz parte. Se você tiver estômago É, e emocional é. pra se divertir com isso, Isso. e a gente tem, porque a gente apanha bastante Mas aí também. você procurava as Não, então, polêmicas. eu procurava polêmicas e achei uma declaração do Daniel falando assim, meio que questionando o sertanejo universitário. O Daniel, pô, é um cara que nunca entrou Rapaz, em aí você foi lá e polêmica. desenterrou. Eu desenterrei, acho que é de 2007, 2008. E eu peguei e coloquei uma aspas do Daniel
Puta, mas meu telefone tocou. E a assessora que nunca tinha falado comigo na vida, que nunca tinha, nem sabia que eu existia, ligando. E aí eu até tirei do ar. Ah, Eu você tirou? tirei porque eu falei assim, não, eu quero colocar uma coisa lá que o cara banque também, né? Que não, é minha opinião mesmo, mas se achou ruim, a gente tira. Não tem porquê também. Já teve outras polêmicas que alguém te ligou, falou, tira Muito, aí? mas muito, na hora. E você tira na hora. Algumas não, algumas sim. Eu acho assim, ô Anderson, eu tenho uma coisa. Se eu achar que isso faz mal pro artista, que prejudica o artista, Sim. uma coisa que eu não queria que fizesse pra mim, eu jamais coloco. Jamais mesmo. Agora, então, assim, o Daniel, no dia, via assessora, falou: Isso não é legal pra Sim. gente. Não é uma coisa que ele Você quer sabe que do meu Instagram eu bancar. tirei só uma vez. E não era de artista, era político. É. Na verdade, veio uma caixinha de pergunta perguntando o que eu achava das estratégias do Pablo Marçal. E aí eu expliquei o livro que ele leu, de onde ele Aham. tirava aquilo e tal. Aí veio um cara, que também é político, é lá do Nordeste. Aí ele veio muito educado, me mandou uma mensagem, falou, cara, acho que não é bacana você, como cara, pô, o que você é, o que você tá passando, você se posicionar. Mas eu não tava posicionando politicamente. Eu tava ali. Só que aí eu fui ver os comentários, tinha muito comentário assim, que as pessoas entenderam que eu tava muito levando pro lado e eu não tava. Eu não tinha me posicionado politicamente, até porque eu não voto. Eu voto em São Paulo, mas o meu negocinho do dedo lá, da Aham. biometria, tava vencido, eu não ia votar. Eu tava até no Mato Grosso do Sul, né, no dia da eleição. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar. E foi a primeira vez que eu apaguei um post assim. Não, com a gente, como a gente faz muita postagem, semanal, Quantos posts por dia? em média 12, 12 por dia? por dia. E stories? Stories, não, Stories a gente faz menos e eu faço mais no meu pessoal, né, Stories. Porque o Stories e o feed tem que ser, a gente entendeu que tem que ser coisas diferentes, Tá. né? Mas Story a gente não faz tanto, mas 12 feeds por dia. E aí, praticamente semanalmente alguém pede pra gente tirar alguma coisa. Pede toda Pede. semana? Vou te dar uns exemplos aqui. Teve uma entrevista que eu fiz com o Leonardo que bombou no Brasil inteiro, que foi a da Madonna. Você viu ele falando do show da Lembro, Madonna? lembro. Fui eu que fiz com ele lá em Nova Mutum. E como é que foi isso? Eu ia entrar no camarim dele, fiquei pensando no hotel, cara. Eu falei, puta, eu vou entrar no camarim do Leonardo, velho. O Leonardo, ele é rei da pérola, de soltar Tem alguma que tirar coisa. umas pérolas Eu dele. tenho que tirar alguma coisa pra viralizar, pra ser engraçado, pra me Você divertir. sempre pensa nesse negócio de Sempre. viralizar. Nem sempre de Ou viralizar, depois que mas acabar aqui, você vai me dar uma mentoria de não, viralizar. mas assim, eu falei assim, pô, o que que eu vou. Eu já tinha feito entrevista com o Leonardo, o que que eu vou falar com o Leonardo? O que que eu vou falar com... Aí eu falei, o que que tá em alta, né? O que que tá em alta nessa semana? Tinha uma coisa em alta que era a questão das bailarinas dele dançando, Que tinha um sabe? negócio, tinha calcinha, não tinha calcinha. Calcinha, não tinha calcinha. Aí depois, o outro assunto da semana era o show da Madonna. Eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio da bailarina Da calcinha, passa pela calcinha e e vou acaba na falar do Madonna. show da Madonna. Aí qual foi o gancho que eu puxei? Eu falei, ô Leonardo, mas vamos falar a verdade. As suas bailarinas, perto do que foi o show da Madonna, né? Aí ele, Nossa. aquilo não é show, é suruba. Esse assunto não me pediram pra tirar, assim, mas ficaram muito chateados comigo, né? Porque Porque você levou a deu o que ligação. falar tal. Só que aí entra no que eu te falei. Eu, na minha cabeça, no meu coração, eu falo, cara, eu tô fazendo mal ao Leonardo? Tô prejudicando a carreira do Leonardo? Acho que não, acho que você sente. O povo brasileiro abraçou o que ele falou. O povo brasileiro tava pensando aquilo, a maioria do povo. O povo do sertanejo tava pensando o que ele É. falou. Então, assim, eu acho que não fez mal a E ele. você deixa de fazer umas coisas que você pensou que você queria fazer, mas você não faz por polêmica? Deixo. É. Deixo. Eu Ah, também pô, faço eu muito, sei cara. assim, por exemplo, essa é a pergunta que o povo quer que eu faça, mas, puto, o artista não vai gostar. É, é. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, até com. Tem umas que a gente morde a língua pra não falar, né? Já aconteceu até com o Luan, recentemente. Pô, o Luan sempre é um gentleman comigo, né? E ele. O Santana, porque agora tem dois, né? Tem Santana, que Luan falar, tem que Santana. falar o Ele, sobrenome. ele é um cara Às vezes eu falo Luan e os caras, você que descobriu o Luan Pereira? Aí eu Ele falei, é um não, cara Luan Santana. maravilhoso comigo e sempre me dá umas puta entrevista legal, me trata super bem. E eu, tipo, nessa ânsia de criar coisas novas e de, pô, vamos apresentar coisa nova, coisa criativa, sair da mesmice, sabe? A rede social, ela pede um pouco também Sim, sim, sim. dessa aventura, né, cara, de ser corajoso. E aí eu fiz umas brincadeiras, assim, com ele em camarim, relembrando a carreira dele, e fofocas que saíram, né? Quis fazer um negócio assim. Eu, na hora que saí, o Luan, como sempre, 10, soube brincar em todas as formas. Na hora que eu saí do camarim, eu não me senti bem. E aí eu falei, puta, se eu não tô me sentindo bem, é porque eu acho que talvez eu não Mas devia ele não ter feito. reclamou, ninguém reclamou. Não, nada, zero. Só que eu não me senti bem, entendeu? Porque eu falei, puta, eu acho que eu passei uma.
Eu não sou Léo Dias, entendeu, cara? Eu não sou da parte da fofoca. A minha parte tem que. Eu posso às vezes ir também, mas eu tenho que me segurar. E ali naquele dia eu saí, eu falei, não, eu realmente eu tenho que me segurar às vezes pra não me queimar com o artista, sabe? Não precisou ninguém me falar nada pra eu ter. Aí você voltou lá, o que que você Não, fez? não voltei. De boa, depois eu reencontrei ele, fiz outras entrevistas e tal, mas eu não botei no ar, Ah, entendeu? você não colocou no ar. É, não, porque tocava em pontos polêmicos da vida, da carreira dele, que eu preferi não colocar no ar, Entendi, entendeu? entendi. Só, então, assim, eu também tô me dirigindo o tempo todo, né? Tô me cobrando, fazer o melhor. A gente sabe quando o artista tá É. respondendo. E é interessante esse raciocínio, né? Você faz esse raciocínio. Será o que que eles vão pensar? Será que vai ser É, mal? é, Será que vai. Porque assim, você precisa entrar outras vezes no camarim, né? claro. Então, se você É. falar algo que o cara guardou lá no coração dele, não vai ser legal depois pra Então, você. assim, Anderson, acho que eu errei várias vezes nesse mercado. Pô, peguei, às vezes, fizemos postagem que não pegou bem. Qual foi o seu maior erro quanto a isso, tá? Que você se Ah, arrependeu muito de uma postagem. a gente teve um erro, assim, bastante marcante. Ah, esse aí foi meu sócio que fez, vou entregar ele aqui, o Renato, meu sócio. Ele matou a Inesita Barroso, né? Matou? Matou, falou lá, morre Inesita Barroso, não tinha morrido. É mesmo? Ele É, chegou a postar? chegou. A gente comete uns erros muito graves por querer ser rápido, É, né? teve uma recente agora do Movimento Country, não sei se você Ah, viu. mas o movimento counter não é pelo mesmo motivo. O movimento counter é desonesto pra caramba, né? E é desonesto, não. E, pô, eu falo, vocês só esperam ser processado. Mas, E você sabe que o Movimento mas Country é lá daquela minha é época. daquela época. É, Só que, porra, ele é muito mentiroso, cara. Ele faz muito mal pros artistas. O que ele falou da Maiara essa semana, é, né? é o que eu ia falar agora. Que a Maiara ia se afastar. O Então, que mas será que essa falou notícia. que Vitor Léo ia acabar. Ah, foi o mesmo? Foi. Mas, pô, Mas será aí que ele tira da onde? eu acho que ele tira da cabeça dele, porque Ah, não, faz 10 anos que eu vejo o cara mentindo. Eu já postei isso lá, eu tô falando porque eu postei. Falei, tem um site que criador e reprodutor de fake news, chama Movimento Country. E assim, ele mente sobre todo mundo, cara. E raramente. E é clickbait, né? Ele precisa do clique pra ele ganhar dinheiro. Você acha que ele pensa nisso e tal? Demais. E ele faz essa requentada igual eu fiz, só que ele faz assim. Eu peguei e coloquei aspas do Daniel, exatamente o que o Daniel falou, né? Naquela época. E ele pega, assim, por exemplo, ele pega. Ah, o Cristiano Araújo teve aquela, lembra, uma desavença com o Gustavo Lima. Ele pega, ele cria uma matéria como se fosse atual, assim. A treta que Cristiano Araújo morreu com a briga com o Gustavo Lima, sabe assim? Uma coisa que não é legal, assim, eu acho. Entendi. Então, eu não gosto muito da linha do que o movimento counter faz, e foi o que eu falei, eu errei várias vezes, mas nenhuma tentando fazer mal pro cara, nenhuma, pode ter certeza absoluta. Eu já pedi, e vou lá, peço desculpas, vou te dar outros exemplos, ó, a Inesita Barroso, acho que ela foi pro hospital, alguma coisa assim, e chegou pra gente que tinha falecido, e a gente, num erro de apuração, Mas publicou, hoje já morreu. morreu. Agora depois morreu. Aí depois apagamos, né? Que ela não tinha Apagou. morrido. Teve uma outra que foi o seguinte: a Silvia é muito minha amiga, a Silvia Comeneiro. Hoje em dia, quando acontece, as pessoas estão mais. Teve artista que quando morreu já sabia que tinha morrido e os canais ainda não davam que tinha É, morrido, é, entendeu? é verdade. Ou Ah, então o tá próprio mais com Christian medo. chegou pra mim que ele morreu uma hora Demorou antes de pra eu falar. publicar. Então, assim, eu falo, todo cuidado do mundo, todo É. cuidado do mundo, todo cuidado do mundo. Esses dias, olha, mais um erro grave nosso de pressa, de não pensar as palavras que vai usar. O Lua Santana foi fazer o show no Rock in Rio e ele, acho que não teve, não cumpriram com ele um acordo, né, de horário, Esse pra mim é um assunto bem polêmico, pelo que me assim. parece foi É. isso. Eu também acho. Mas assim, não cumpriram o acordo de horário com ele e ele Porque eu seguiu pro tenho show. uma opinião formada quanto a isso, eu não falei ainda, e se eu falar vai dar muita Porque você tem também uma é, ligação com o Lua. emocional e É. tal, né? Mas assim, eu, como empresário do Luan, e também o da Simone, talvez não, porque ela tá vindo uma carreira solo e tal, mas eu, empresário do Luan, eu não teria fechado um Rock in Rio na qual ele ia fazer uma participação. O Luan, bicho, o Luan, Gustavo, a Entendi. própria Ana. A Ana eu ainda poderia ser que se eu fosse empresário dela eu teria colocado ali, porque estava apresentando ela para um público ali grande, né? E a Ana, ela é Ela uma. tem um ano e meio de carreira, É né? isso, isso. Agora o Agora Luan o não, Lua velho. não, né? Não tem 15 anos de carreira. Não deveria, 17 anos de carreira, não deveria ter colocado o Luan numa participação de um show, ainda mais numa situação que acabou que ele não fez. Entendeu?
O Luan merecia, com a carreira, com tudo que ele tem, ele merecia ter ido para um show dele no Rock in Rio. Não era, se não fosse, eu não sei como foi a negociação, mas se esse não era, não dava para ser esse ano, colocava no próximo Rock in Rio. Faz sentido. Entendeu? Porque agora, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas eu, vendo de fora, eu acredito que deu uma queimada ainda e eu não consigo ver daqui 2 anos ele de novo, porque eu não sei como que ficou as produções ali e tal. Mas vamos imaginar que não tenha ficado legal, porque ele não fez a participação, foi embora. Além de não ter feito, queimou, e ele merecia muito mais. É verdade. Entendeu? Ele merecia num show dele, velho. Concordo com você. Num show dele, por toda a história que ele tem e pelo que ele representa pra música sertaneja. Agora, o Chitãozinho Chororó representa pra música sertaneja muito, muito bacana. Mas eu teria falado, no meio da negociação, eu falei, ó, vamos lá, respeito toda a história do Chitãozinho Chororó, muito bacana, só que ele vai fazer o show dele, eu vou fazer o meu. Beleza? Aí a Ana quer participar do dele, quer participar do meu, a Simone quer participar do meu, quer participar do dele, mas o Luan vai fazer um show dele, não vai participar de ninguém pela história que ele tem, entendeu? Exatamente. E aí... Então pra mim foi um erro ter fechado essa participação dele. E aí a gente nessa pressa, pô, o Luan não vai se apresentar, o Luan não vai se apresentar. Chegou pra gente isso, né? A gente pegou e fez uma capa assim, e escreveu, acho que cancelou. Aí a legenda era, há poucos minutos antes de subir no palco, Luan Santana e tal. Ali ficou parecendo que, tipo, foi o Luan Santana que desistiu, entendeu? Então, mas quem desistiu? Foi o Luan Santana. Só que a gente poderia ter colocado Rock in Rio não cumpre Essa acordo ia de dar horário. notícia de um jeito mais legal pro artista, mas Exato. a gente não sabe exatamente o que aconteceu. É verdade. Mas eu acho que poderia ter usado melhor as palavras. Porque você, como um canal sertanejo, Sertanejo, ficaria mais confortável ficar do lado do cantor e contra o festival que é um de rock. Entendeu? Não, e chegou e transmitiu o que chegou pra mim. Sim. Chegou pra mim, de fato, não Que fui ele eu tinha que cancelado. fiz, não fui eu que fiz o texto, mas chegou pra mim de fato que por conta de não ter cumprido o horário, o Luan Santana não ia se apresentar. Então eu poderia ter pelo menos passado sim, isso, você né? Mas aí a poderia ter gente dado na uma pressa fantasiada, colocou aquilo, né? A pessoa ficou chateado com a gente e tal, e a gente assumiu, não, foi um erro nosso de escolha de palavras, tal. Faltou realmente colocar, né? Não cumpriram o acordo com ele, enfim. Então, assim, a gente erra toda semana. Sim. E apaga quando tem que apagar, não apaga quando acha que a gente não fez nada de errado ou que vá fazer mal pra pessoa, que vá, né? A gente não entra na parte da questão pessoal de ficar cutucando ou revelando coisas que o Brasil não sabe. É sempre de acordo com o que o artista quer transmitir, né? Uma hora ou outra tem uma declaração do artista que sai do contexto e tal, mas, bom, foi ele que falou, ele que se explique, né? Acho que a gente não inventou nada, não criou nenhuma fake news em cima disso. Então Maravilhoso. mais ou menos isso, essa é a correria. É isso. Cauê, que bom ter você aqui. Muito a gente já tá obrigado, com cara. 1h30 aí de podcast. Maravilhoso. Muito bacana. Passou rápido. Passou porque o papo é rápido, gostoso. A gente Obrigado teria mesmo. papo aqui pra abrir uma cerveja Verdade. aqui. Putz, aí Eu não bebo, mas eu ia acompanhar aí você eu vou aqui. longe. Obrigado de coração, viu? Feliz demais de estar aqui, uma baita oportunidade, uma honra. E de te conhecer pessoalmente também, né? Acho que esses podcasts também servem pra gente, É né, verdade. se conectar com pessoas do mercado. E foi super importante pra mim ter experiências como essa aqui num passado recente aí. Obrigado, viu? De Maravilhoso. coração. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado pelo mesmo. trabalho do conceito. E essa sua visão de mercado me surpreendeu muito positivamente, porque você é um cara que você consegue transitar, mas sempre respeitando. Você consegue transitar ali na polêmica, como a gente falou agora, mas sempre respeitando a história do artista. Que isso que é o mais difícil de fazer. É difícil de fazer. É difícil. A própria situação do Gustavo que você comentou agora, como é que você vai noticiar um pedido de prisão sem de alguma forma desgastar a imagem do cara? Sim. Não tem como. Vocês noticiaram? Noticiamos. Você noticiou? Na hora. Pedido de prisão. Juíza pede prisão de Gustavo Lima. Mas eu acho assim, o artista tem que entender um pouquinho também. E nesse ponto, o Gustavo foi muito legal com a gente. Porque a gente noticiou tudo, absolutamente tudo que envolvia. Ah, foi indiciado. Teve pedido de prisão. A gente dei a minha opinião, que a minha opinião é, o pedido de prisão acho que não foi correto, acho que foi equivocado ou foi muito precipitado, né? Ela devia ter investigado, sei lá, dado ampla defesa pra ele. Enfim, mas o próprio Gustavo veio e falou, pô, obrigado aí pela forma como vocês comunicaram e tal. Ele mandou mensagem pra gente agradecendo. Então acho que ele entendeu também que quando a gente tem que noticiar Sim. um fato,
não dá pra ficar floreando pro cara o tempo todo, né? E normalmente os artistas entendem, normalmente. Sim. Alguns não, mas enfim, aí também a gente não tem o que fazer, né, cara? É foda. Também não dá pra gente agradar todo mundo, É né? Senão verdade. a gente É, só passa pano, é duro, né? é verdade. Cauê, muito obrigado, Eu que te tá? agradeço. Deus abençoe Obrigado. vocês, Valeu você, de seus coração. sócios, todo mundo envolvido aí Muito nesse obrigado, mano. projeto. Muito legal E que estar você aqui, cara. continue levando as notícias aí da melhor forma possível para os fãs e para as pessoas que gostam e curtem o sertanejo. Pô, muito obrigado, de coração. Baita oportunidade mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Valeu, nosso parceiro aí há bastante tempo. E espero que essa amizade aqui prevaleça também e continue, tá bom? Obrigado, Maravilhoso, de coração. obrigado. Tamo Gente, assim a junto. gente vai fechando mais um show de papo. Não esqueça de ativar o sininho aí para você receber a notificação quando a gente colocar vídeo novo, tá bom? Também siga aí o nosso canal. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço do Anderson Ricardo, aquele beijo e até o próximo show de papo.